Dia da semana, domingo. O show no terraço do prédio não rolou como planejado, mas os caras continuaram pensando em formas de chamar atenção. E algumas ideias eram bem malucas. A do Bill era jogar uma fralda de meia tonelada do alto de um arranha-céu. Só que ninguém sabia onde arrumar uma fralda tão grande e muito menos queria subir um monte de escadas carregando peso de novo. O Drill falou que de repente daria para fazer a mesma coisa com uma fralda de tamanho normal, de um andar mais baixo, mas os caras acharam que não ia ter o mesmo efeito. Aí o Roderick bolou um plano bem maluco mesmo. Ele falou que se eles pusessem fraldas em todas as estátuas do parque da cidade durante a noite, as pessoas iam querer saber quem foi que fez aquilo. E aí a fralda cheia podia anunciar que estava por trás de tudo, e a banda ia ficar famosa. Então eles compraram 3 dúzias de fraldas e foram lá para o centro da cidade. Mas pelo jeito o parque tinha vigilância 24 horas, e os caras da banda foram pegos. Depois disso, ninguém estava muito afim de nada muito ousado. Eles decidiram não se arriscar mais e só mandaram fazer uns adesivos com o nome da banda. Fralda cheia. Hoje os caras saíram colando os adesivos pela cidade toda e devem ter queimado metade do estoque só nos banheiros públicos. Depois que terminaram, o Roderick ligou para umas casas noturnas que disseram que nunca tinham ouvido falar da banda. A ideia era saber qual seria a resposta agora. E o dono do Renegados Rock Club falou que estava ligado na fralda cheia e chamou os caras para uma conversa. Eles ficaram empolgadões porque o Renegados é um dos melhores lugares com música ao vivo. Mas o que rolou foi que tinham enchido o carro do dono de adesivos. Então a banda passou o resto da tarde arrancando um por um. Renegados Rock Club. Mês, janeiro. Dia da semana, sábado. Acho que os adesivos não foram um desperdício de dinheiro no fim das contas. A casa noturna ao lado do Renegados chama Frango Decapitado. E outro dia a dona entrou em contato com o Roderick para conversar sobre um show. Ela falou que o Frango Decapitado tem música ao vivo toda quinta-noite e que se a fralda cheia quisesse tocar lá, podia ficar com metade da bilheteria. Frango Decapitado. Os caras nem conseguiam acreditar que tinham descolado um trabalho pago e passaram a semana toda se preparando. Como iam tocar num palco de verdade, eles queriam montar um cenário legal. Então o Mac fez um banner gigante da fralda cheia para colocar atrás da banda. E o Roderick comprou uma máquina de fumaça na loja de Dia das Bruxas. O Bill queria um projetor de lasers para deixar a coisa ainda mais chamativa. Mas o Drill disse que essas coisas são perigosas e convenceu os caras a deixar a ideia de lado. O Roderick queria deixar a bateria dele maneiríssima para o show. Então teve a ideia de colocar umas caveiras em cima dos pratos. Achei que ele ia comprar umas de plástico na loja de Dia das Bruxas, mas o Roderick queria uns crânios de verdade. Só que pelo jeito não é o tipo de coisa que as pessoas saem distribuindo por aí. J.D. Bartolomeu, agência funerária. O Roderick disse que em um show não envolve só música, é também uma experiência. E falou que eles poderiam transformar a máquina de fumaça numa máquina de cheiro, com um fedor diferente para cada música. Mas quando a mamãe ficou sabendo, ela vetou a ideia por ser anti-higiênica demais. Os caras tinham mais um monte de outras ideias para o cenário, mas a maioria ou custava caro demais, ou não era nada realista. Mas aí o Bill deu uma sugestão que parecia ter chance de dar certo. A ideia dele era comprar um daqueles banheiros químicos de plástico e que quando chegasse a hora do show, eles podiam fazer uma entrada triunfal saindo lá de dentro. Os caras ligaram para um monte de lugares que vendiam banheiros químicos e descobriram que um novo custava uma nota. Mas o tio do Drill trabalhava num canteiro de obras e topou vender um usado pela metade do preço.
Hoje os caras foram lá buscar. Mas acho que colocar aquela coisa no furgão foi um esforço e tanto. E agora eles estão com medo de que depois de levar o banheiro químico e montar o equipamento no palco na quinta noite, pode acabar ficando sem energia para tocar. Então a banda saiu procurando alguém para ajudar a carregar e descarregar o equipamento na quinta noite. O Roderick chamou primeiro seu amigo Ward, porque ele já tinha sido segurança da Fralda Cheia em outros shows. Mas o Ward disse que só toparia ajudar se pudesse virar membro da banda. Então o Drill convidou o irmão dele. Só que o cara ainda estava chateado por ter sido demitido do supermercado e falou que só topava se a banda cobrisse o salário que ele ganhava lá. Acho que o pessoal ficou sem opções e foi por isso que apelaram para mim. O Roderick disse que não podia me pagar, mas que a experiência ia pegar bem no meu currículo. Só não sei que tipo de empregador ficaria impressionado por eu ter trabalhado para uma banda com a palavra fralda no nome. Achei que ao aceitar o meu livro de revelações sobre a Fralda Cheia, ficaria ainda mais interessante. Então, na real, só estou nessa pelos podres. Fralda Ralada. A história de um Hood. Greg Heffley. Dia da semana. Sábado. Se toda noite foi igual a de quinta, não sei quanto tempo vou conseguir sobreviver como Hood da Fralda Cheia. A banda só ia subir ao palco do frango decapitado às 8, mas o Roderick estava ansioso para montar tudo logo. Então chegamos com 2 horas de antecedência. E quando começamos a descarregar o equipamento, o pessoal da banda ficou bem satisfeito em deixar o cara novo fazer a maior parte do trabalho pesado. Demorou mais de 1 hora para montar o palco, e os caras ainda queriam ensaiar um pouco antes que o público chegasse. Aí o Roderick sacou que tinha esquecido as baquetas em casa, e pôs a culpa em mim, porque disse que os Hoods são os responsáveis pelo equipamento. Não ia dar tempo de ir para casa e voltar antes da hora do show, então o Mac começou a ligar para as lojas ali perto para ver se alguma tinha baquetas para vender. Mas acho que a única loja de instrumentos da cidade fechou uns meses atrás, então não tinha jeito. Foi quando o Roderick teve uma ideia. Ele disse que tinha um Ipo Henry a alguns quarteirões e que a gente podia arrumar umas baquetas por lá. Para mim não fazia muito sentido porque o Ipo Henry é uma pizzaria. Aí o Roderick me explicou que toda loja Ipo Henry tem uma banda de robôs que toca 3 vezes por noite. E apesar de fazer um tempão que eu não ia a uma dessas pizzarias, lembro de ter ficado meio com medo dos robôs quando era mais novo. A ideia do Roderick era arrumar um jeito de pegar as baquetas de lá, ou seja, roubar. Mas ele disse que não, que a gente só ia pegar as baquetas emprestadas por umas horinhas. E ainda falou que devia dar tempo de devolver antes mesmo que alguém percebesse que elas tinham sumido. Não gostei nada da ideia, mas o Roderick não tinha como executar o plano dele sem mim. O Ipo Henry não permite a entrada de adolescentes, porque acho que já tiveram muitos problemas com isso no passado. Então o plano do Roderick era que eu fosse lá com o Bill e fingisse que o cara era meu pai. A coisa toda parecia uma péssima ideia, mas eu estava me sentindo meio culpado por causa do lance de ter esquecido as baquetas, então acabei topando. Proibida a entrada de menores desacompanhados. O Bill e eu passamos direto pelo segurança da pizzaria, mas acho que o cara sentiu que tinha alguma coisa estranha rolando, porque ficou de olho na gente o tempo todo lá dentro. Então o Bill comprou umas fichas e se esforçou o máximo para parecer orgulhoso quando fiz uma boa pontuação no jogo Pega Toupeira. Estou orgulhoso de você, filhão. Pega toupeira. Só que aí o Bill e eu fomos jogar caçapa e a coisa ficou bem competitiva entre nós. Acho que ele acabou se empolgando demais porque quando terminamos, o Bill tinha gastado no mínimo umas 20 pratas em fichas. Levamos os tickets que ganhamos nos brinquedos até o balcão de brindes e o Bill ficou decepcionado porque não ia dar para pegar um abajur de lava. Então ele gastou mais 10 pratas em fichas para jogar mais umas rodadas de caçapa. E ganhamos tickets suficientes para pegar os melhores prêmios. Caçapa. Uhul! Tudo aquilo deu fome, então pedimos uma pizza.
E devo admitir que estava me divertindo tanto que me esqueci do motivo que levou a gente até lá. Mas aí, quando a cortina se abriu e a banda de robôs começou a tocar, eu me lembrei rapidinho. O macaco robô começou a tocar bateria, mas não dava para subir no palco e arrancar as baquetas da mão dele com todo mundo olhando. Então a gente ficou pensando num jeito de fazer isso. Antes que surgisse alguma ideia boa, as cortinas se fecharam e todo mundo voltou a se concentrar em comer suas pizzas. Não fazia ideia de como pegar aquelas baquetas, mas aí uma cliente proporcionou a distração de que a gente precisava. Uma mãe começou a reclamar da pizza com o gerente. Falou que as fatias não vinham do mesmo tamanho nem do mesmo sabor e que o restaurante estava pegando as sobras das mesas e vendendo como se fossem pizzas fresquinhas. Eu lembrei que a mamãe tinha reclamado disso anos atrás, e foi por isso que a gente parou de vir ao Ipuenre. Com a atenção de todo mundo voltada para a discussão da mulher com o gerente, o Bill e eu entramos em ação. Atravessamos as cortinas e fomos para o fundo do palco, onde fica tudo escuro. O Bill ligou a lanterna do celular para a gente conseguir enxergar, e os robôs estavam parados feitos estátuas na escuridão. Sabia que essas coisas não eram vivas de verdade, mas não me senti nem um pouco confortável ali. Só queria acabar logo com aquilo. Mas não foi tão fácil assim. A gente tentou tirar as baquetas da mão do macaco, mas aquelas coisas estavam bem presas. Não sei se os robôs são ativados por movimento ou coisa do tipo, mas eu fiquei apavorado quando o macaco abriu os olhos. Decidi abandonar a missão e corri para a porta dos fundos. O Bill veio logo atrás de mim, mas pelo menos não estava de mãos vazias. Por sorte, os outros caras tinham posicionado nosso carro de fuga lá atrás, e a janela lateral se mostrou bem útil nesse momento. Ao sair do estacionamento, a gente achou que a barra estivesse limpa, mas o segurança estava no nosso encalço com o hipomóvel. Ele perseguiu a gente no meio do trânsito, e o Roderick não conseguiu despistar o cara. Quando paramos no sinal vermelho, o segurança desceu do carro e veio até o furgão. Quando o sinal ficou verde, o Roderick pisou fundo no acelerador e deixou o segurança na poeira. Continua no próximo vídeo.